é colocar as mãos no solo, crer que a semente vai brotar, mesmo antes da chuva, mesmo sem ver o sol. É confiar que Deus está ali, no silêncio da terra, no invisível que trabalha. Fé é respirar fundo em meio à dor do parto, quando o mundo treme e o coração duvida, e ainda assim crer que há vida nascendo e a alegria sendo gerada. Fé é não entender o porquê da perda, é chorar no chão frio do luto e ainda assim crer que Deus continua ali, sendo bom, mesmo quando o mundo parece desabar. Fé é acreditar no seu sonho branco, é ter fé que você vai caminhar até o altar e saber que o amor é possível e que recomeços existem. Fé não é apenas quando tudo dá certo, é permanecer crendo nos dias bons e nos dias maus, porque Ele sempre vai estar lá. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Quem está feliz nessa noite, quem se alegrou na presença, com os louvores, glória a Deus. A gente está caminhando para a nossa última palavra sobre essa fé, essa série Fé, que a gente colocou no mês de agosto. E mês que vem, domingo que vem, a gente começa uma nova série. Todos os meses a gente trabalha com uma série. E o tema da próxima série é bem sugestivo. Nós vamos entrar no mês de setembro, o mês da independência do Brasil, mas nós vamos declarar aqui que dependência de Deus é vida. Quanto mais dependemos dele, melhor é a nossa vida. E eu estou antecipando porque tem a ver, de certa forma, com a última palavra da série Fé, que nós vamos ministrar agora. Eu quero te dizer que o projeto de Deus para nossas vidas, a proposta de Deus para as nossas vidas, sempre foi nos manter em um lugar aprazível. O projeto de Deus para mim e para você, para mim e para a sua vida, é guardar a gente, é proteger a gente. Hoje a gente apresentou de manhã uma bebê e logo depois, na hora do almoço, nós tivemos um grande livramento como igreja. Eu quero celebrar o nome do Senhor. Vamos aplaudir. Deus, obrigado pela vida da Esther, obrigado pela tua boa e poderosa mão. Você que não é da igreja, que não está lá no grupo, não sabe o que aconteceu, mas a filha do Bruno, que está aqui adorando o Senhor hoje, cadê o Bruno? A filha dele caiu na piscina do condomínio, ninguém viu, ela ficou um tempo lá, já foi retirada boiando, já com um tom de cor bem arroxeado, e chegou no hospital, todo mundo preocupado, reanimaram ela, e ela vomitou, botou muita água para fora, mas sabe qual foi a declaração do médico que a atendeu? Falou assim, olha, de acordo com o relato que vocês estão trazendo para mim, e o estado clínico dela não faz sentido. Ele não sabe, não faz sentido para ele. Mas para a igreja que estava orando, faz todo sentido. Deus guardou a vida da Esther, aleluia. Vamos adorar Deus, obrigado, aleluia. E é sobre isso que eu quero falar um pouco nessa noite, sobre esse tipo de dependência, sobre esse nível de dependência. E eu falei com a pastora Renata antes de começar o culto, o seguinte, que eu sempre começo, dou uma introdução, mas hoje eu quero introduzir a palavra de maneira diferente. Eu quero ler uma palavra que ficava sempre aberta na sala da minha mãe, que ela não era cristã à época, mas hoje eu entendi que eu devo guardá-la no meu coração. E é assim que diz a palavra, Salmo de número 91, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá. Você recebe essa palavra aí, ó. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Aleluia. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá.
o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Aleluia. Eu amo essa palavra. Por que eu quis ler esse salmo? Que ele tem tudo a ver com a pregação de hoje. O projeto de Deus para a tua vida sempre foi manter você são e salvo, debaixo das suas asas. Como um pai protetor, como um pai que zela, como um pai que cuida. O projeto de Deus para nós é nos esconder debaixo das suas asas. E aí eu estava preparando a mensagem de hoje e eu descobri algo, que a nossa fé, ela precisa ser aplicada, simplesmente para que nós possamos entender o projeto de Deus e lutar para permanecer debaixo da sua tenda de proteção. Você sabe que eu não sou de fazer isso, vou quebrar um pouco a lógica hoje, quero que você fale assim, ó, o projeto de Deus, repete aí, é me manter debaixo da sua tenda de proteção. Aleluia. Vamos ler aqui o primeiro texto que eu quero ler com você. Primeiro ponto da mensagem de hoje é: Deus põe o homem em um lugar de proteção. Quando Deus criou o homem, Deus o criou e o plantou e o colocou em um lugar preparado, planejado. E esse lugar era um lugar de proteção. 2 versículos para a gente entender isso. Primeiro é Gênesis capítulo 2, versículo 8. Olha o que diz a palavra, está lá no telão. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a leste, e ali pôs o ser humano que formou. Agora, Gênesis 2,15, por favor. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Preste atenção no que eu quero te dizer aqui. Deus, a primeira palavra diz só que Deus colocou o homem no jardim que ele fez, mas a segunda fala que Deus o tomou. O que é isso? Pegou o homem pela sua mão e o colocou em um lugar que ele havia preparado. Preste atenção nisso. E o nome desse lugar era um jardim chamado Éden. A palavra Éden, ela tem uma conotação semântica e uma conotação espiritual. No valor semântico dela, Éden significa um lugar de delícias, um lugar prazeroso, um lugar agradável. Mas no valor dela teológico é mais bonito, porque Éden não corresponde a um lugar geográfico. Éden corresponde a um estado de vida, a uma posição espiritual. E teologicamente a gente aprende que Éden significa um lugar de portas abertas. Eu quero declarar sobre a tua vida Éden nessa noite. Um lugar de favor de Deus, um lugar de portas abertas, um lugar de vento favorável, que conduz você ao cumprimento das promessas do Senhor sobre a tua vida. Agora, olha que lindo, a gente entende que Deus fez o homem, que Deus colocou o homem em um lugar perfeito, mas Deus não deixou o homem sem a sua responsabilidade. Ele fala assim, e Deus o colocou em um lugar de portas abertas, em um lugar de deleite, em um lugar de prazer, e lhe deu uma ordem, cultiva e cuida desse lugar. Então, Deus, ao mesmo tempo que nos abençoa, Ele requer de nós um nível de maturidade. E muita gente não está vivendo Éden, sabe por quê? Porque ainda está com uma mente infantilizada. Porque quer que Deus se encarregue de tudo. E Deus não vai se encarregar de tudo. Eu contei de manhã um testemunho, vou falar de novo aqui. Quando a gente morava nos Estados Unidos, primeiro a gente morou no apartamento. E depois a coisa melhorou, a gente foi para uma casa muito legal, com gramadinho, aquele cimento assim para entrar o carro, garagenzinha automática, era lindo, né? Falei assim, eu nasci para... Monique demorou um tempo para se adaptar lá. Eu não. Quando eu apertava aquele botão, eu falei assim, eu nasci para quê? Algum acidente me botou lá, mas eu sou daqui, né? Tudo. Aí eu cheguei no inverno tranquilo, gente. Mas aí todo mundo tinha lá uns contratos com os carros dos mexicanos que vinham cortar grama, condomínio todo. Aí eu falei, não, aqui tem xerife. Eu pegava minha maquininha, cortava grama, e aí foi chegando o verão. Que treva. No verão a grama cresce de um dia para o outro. Se você deixa uma semana, ela tá assim, ela dispara. E se ela passa do limite, o condomínio já te notifica que vai te multar.
Aí o Monique falou, tu não vai fazer o contrato com os mexicanos? Não, aqui tem xerife. Quando chegou no verão, corta. No outro dia eu cheguei do culto, olhei e falei, meu Deus do céu, Monique, você ainda tem o número daquele carro do mexicano aí que corta grama? Porque eu aprendi algo poderoso. É muito bom ter um jardim. Mas tudo aquilo que Deus confia a você, e você não investe energia, tende a ir para o caos. Entenda isso, todo privilégio vem atrelado de uma responsabilidade. Deus, ele te planta em um lugar favorável. Deus te planta em um lugar de portas abertas. Mas ele não exime você de ser responsável por zelar pela bênção que ele colocou na tua mão. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que glorificou quando ganhou um filho. Tem muita gente que glorificou quando casou. Tem muita gente que glorificou quando comprou um carro. Mas por não cuidar, por não cultivar, agora já não está tão alegre assim. Ei, ainda é bênção, aleluia. Ainda é bênção, eu repito para você. O que Deus te deu é bênção. Falta você se levantar agora com uma responsabilidade de manter o Éden na tua casa. Vamos manter o Éden na nossa casa, no nosso ministério, no nosso trabalho. É a responsabilidade nossa. Tá entendendo? E outra coisa, falta de fé na palavra de Deus gera independência. E esse é o pecado original. Não é comer maçã. Deus colocou eles no jardim, deu tudo para eles, mas em um momento eles preferiram ouvir outra voz, que não era a voz do Criador, que os visitava todos os dias. Muitas vezes o Éden se transforma em caos, porque a gente deixa de dar atenção à palavra do Criador. Deus hoje está te chamando, fazendo um convite para você chegar mais perto de novo. Exercer a tua fé, para que você possa manter o teu jardim. E eu declaro que hoje o Senhor vai transformar desertos em jardins. Deus vai transformar desertos em jardins. E agora, lembra que eu comecei lendo o Salmo 91 de maneira proposital? E eu falei para você que o projeto de Deus sempre foi manter você em uma cobertura. Agora vamos ver, ponto 2. Deus promete uma cobertura para quem habita em Sião. Vou te explicar isso. Vamos ler um versículo agora, 2 versículos. Isaías capítulo 4, versículos 5 e 6. Isaías 4, 5 e 6. Olha o que diz a palavra. O Senhor criará sobre todo o monte de Sião e sobre aqueles que se reúnem ali uma nuvem durante o dia e fumaça e um clarão de fogo durante a noite. Próximo versículo. A glória, isso aqui é muito forte, gente. Toma posse dessa palavra. A glória tudo cobrirá e será um abrigo e sombra para o calor do dia e um refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Deixa eu te explicar isso. Antes nós lemos lá na criação. Agora nós estamos lendo a palavra do profeta Isaías. E qual a maior característica do profeta Isaías? O profeta Isaías foi o profeta levantado por Deus que mais descreveu a vida, o ministério do Senhor Jesus, o nosso Messias. Agora, ele está dizendo sobre um propósito do eterno para a nossa dispensação daqueles que vivem na graça. Deus está falando assim, eu vou criar sobre todo o monte Sião, aleluia, uma tenda. Agora, o que significa Sião na Bíblia? Se você não entender isso, você não vai capturar o que é Sião. Assim como eu falei de Éden, a gente também pode entender que Éden é o quê? O centro da vontade de Deus. Quando Deus fala que ele vai criar sobre Sião essa cobertura, nós temos que entender, esse monte Sião, ele ficava na cidade de Jebus. Quando Davi conquistou a cidade dos Jebuseus, estabeleceu ali o seu reino, se tornou Jerusalém. O monte Sião era o lugar marcado pela adoração do homem que é segundo o coração de Deus. Então, quando Deus ele fala, eu vou cobrir, eu vou gerar uma tenda sobre Sião,
Ele está dizendo assim, ó, sobre todos aqueles que se aproximam de mim, que têm seu coração inclinado para as minhas leis, eu vou criar uma tenda protetiva, onde a minha glória tudo cobrirá. Seja coberto pela glória do Senhor nessa noite. Eu estou dizendo para você que há uma possibilidade de que a glória do Senhor envolva a tua vida, negócios, família, saúde, dinheiro. Deus quer cobrir tudo na nossa vida, aleluia. O projeto de Deus é que sejamos cobertos. Agora, há uma coisa tremenda nessa palavra aqui, olha, será um esconderijo, um abrigo. Eu quero que você leia essa palavra na sua casa com mais calma. As versões antigas usam uma palavra que me chamou a atenção. Eles usam uma palavra chamada dossel. D-O-S-S-E-L. Dossel. Eu falei, gente, o que é esse tal de dossel? Eu quero aprender aqui. E eu fui ler. A palavra dossel significa, preste atenção nisso, uma cobertura ou espécie de teto ornamentado. Geralmente usado, opa, está lá, que lindo. Geralmente usado para proteger ou destacar algo ou alguém importante. Isso aqui me faz lembrar daquela música do tempo do Jalbert. Você tem valor, o Espírito Santo. Jalbinho tocou muito essa música, né, Vanessa? Vamos lá. Você é importante para Deus, cara. Você é uma habitação do Espírito de Deus aqui na terra. E ele está falando assim, olha, eu crio um dossel, um teto, mas não é qualquer teto, um teto ornamentado para proteger aqueles cujo coração estão firmes na minha palavra. Querido, receba uma proteção sobrenatural sobre a tua vida nessa noite. Agora, uma definição simples dessa palavra dossel. Um dossel, está ali também? Um dossel é uma cobertura protetora. Uma cobertura protetora. Como uma tenda. Como um pano suspenso por cima de um trono. Gente. Uma tenda suspenso por cima de um trono. Como um altar. No contexto bíblico e simbólico, pode representar, olha o que representa, proteção, presença divina e honra. O Senhor quer te proteger, caminhar do teu lado todos os dias e cobrir a tua vida de honra. E tudo isso é disposto para quem decide voluntariamente se aproximar de Sião, o lugar da adoração, o lugar dos guerreiros de Deus, o lugar daqueles que se aproximam para ter um coração segundo o coração de Deus. Agora, vamos avançar um pouco, João 1,14, eu quero que você leia essa palavra comigo. João, capítulo 1, Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 14. Cristo é a nossa tenda. Cristo é o nosso dossel. Preste atenção no que diz essa palavra. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora aquela palavra ali, ó, tornou-se carne e viveu. Em algumas versões não diz viveu, diz habitou entre nós. Mas no original não é nem viveu e nem habitou. No original, essa palavra fala que aquele que é a palavra, Jesus é a palavra que estava com Deus na criação de todas as coisas. E Jesus, que é a palavra, ele habitou? Não. Ele viveu? Não. O que diz o original? Tabernaculou entre nós. É mais profundo. O que é tabernacular? Deixa eu te contar uma vez, a gente recebeu também na igreja uma mulher judia, que ela se converteu, é cristã, e aí quando ela foi pregar na nossa igreja, ela falou assim, alguém aqui viu lá no Instagram essa semana, ela é judia. Deixa eu só te contar uma coisa antes, para fazer mais sentido no que eu quero dizer.
Quando você vai nos Estados Unidos, apenas 1% da população que vive no território americano é composta por judeus. 1% de todo mundo. Só que tem uma outra estatística que é muito poderosa. Se 1% da população dos Estados Unidos é judia, quando você vai aferir a população milionária dos Estados Unidos, 30% da população milionária é judia. Eu estou falando para você isso, para você entender que não é qualquer casa, não. Eles costumam ter casas legais. E aí ela falou assim, vocês viram no meu Instagram que uma semana em outubro, ela não dorme dentro da casa dela. Ela dorme no quintal, em uma tenda feita, improvisada. Ela, o marido e os filhos habitam 7 dias em uma tenda. Sabe por que ela faz isso? Todo judeu faz isso, sabe por quê? Porque eles querem fazer uma coisa para passar de geração em geração. Desde os tempos em que peregrinaram no deserto. A festa de tabernáculos, eles saem da sua casa confortável e vão viver em tenda para lembrar que um dia eles foram peregrinos no deserto, e se no deserto Deus não colocasse uma coluna de nuvem sobre eles para cobrir do sol escaldante, eles estariam fritos. Se Deus não colocasse uma coluna de fogo sobre a vida deles durante a noite, teriam hipotermia. Então, o que eles querem dizer? Desde o tempo do deserto, a minha garantia não é aquela casa boa. A minha garantia não é o dinheiro que nós temos no banco. A nossa garantia é um dossel espiritual estendido sobre as nossas cabeças. Aleluia. Eu quero te lembrar, querido, Deus é a tua garantia. O Senhor é o teu pastor e Ele não faltará na tua vida. Sabe, eu fico pensando isso porque no tempo antigo de uma cultura agrícola, era muito mais fácil a gente manter uma mentalidade de dependência nos nossos filhos. Imagina, a gente ia pegar o nosso campo, cada um com uma enxadinha, arar a terra, preparar os lugares. Depois a gente ia vir com os meninos, e é por isso que eles faziam muitos filhos. Porque mais filho, mais gente para lançar semente. Entendeu? Bruno pegou essa palavra para ele, Jael. Gabriel também. Pastor Renato também. Então, muita gente para lançar semente. Então, eles iam pelo campo lançando a semente. Só que você entende o quanto a dependência de Deus era explícita. Porque uma vez que a gente faz o buraco, uma vez que a gente limpa a terra, uma vez que a gente lança a semente, semeia ela, dependemos da chuva. Só Deus, por isso que a Bíblia fala que um planta, outro rega, mas só Deus dá o crescimento. Então você concorda comigo que era muito mais fácil a gente ir para o meio do nosso campo, dar a mãozinha para todos os filhos e falar, vamos orar, porque se Jeová não mandar a chuva, nada feito, em vão será o nosso esforço. Aí quando a chuva caía, eles deviam olhar para os filhos e falar, viu? O nosso dossel permanece funcionando, aleluia. Continuamos tendo uma cobertura sobrenatural, invisível, mas real, sobre a nossa cabeça. Mas hoje não. A gente compra Bitcoin, a gente bota dinheiro na bolsa, a gente bota dinheiro na poupança, e aí a gente, sabe, esquece que Deus continua sendo o centro de tudo. Que Deus continua sendo o rei do universo. E que dependência não mudou. Não me tire como alguém antiquado. Eu não sou contra o seu Bitcoin. Se você dizimar, então melhor ainda. Mas o que eu estou dizendo para você é que qual é realmente a garantia do teu coração? Será que ainda existem pessoas com coração segundo de Deus para dizer como Davi, não tenho outro bem além de ti? Porque falar isso quando está atrás das malhadas é fácil, mas ele falou isso sentado no trono. É falar assim, tudo é meu, mas eu não tenho nada, porque a única coisa que eu tenho é a tua presença. Chega, Deus está te chamando novamente para esse lugar de dependência. Fé é se manter em um lugar de dependência, independente das circunstâncias.
Quando tudo vai bem, a glória é dada a Ele. Quando as coisas não vão tão bem, damos graças a Ele. Porque a Bíblia diz que nós devemos em tudo dar graças. Porque essa é a vontade de Deus por nós. E outro dia eu preguei e falei aqui, nós não damos graças por tudo. Nós damos graças em tudo. É diferente. Nem tudo é para que a gente dê graça, mas em todas as circunstâncias, nós damos graças. Porque sabemos, como Jó declarou, que o nosso Redentor vive e que em breve, muito em breve, se levantará. Agora, a palavra tabernaculou no original, olha o que significa, é o verbo no grego skinu, e esse verbo significa assim, olha, fixar o tabernáculo. Jesus não quer mais ser uma transição, uma ida e uma vinda. Ele quer fixar a morada em nós. Fixar o tabernáculo, ter o tabernáculo, permanecer ou viver no tabernáculo ou tenda, residir. Deus quer que você entre em um lugar de dependência e permaneça no lugar da dependência. Fixe a sua moradia no lugar da dependência, igual você era quando nada tinha. Ele quer que o teu coração permaneça exatamente igual, porque quando você não tinha nada, Ele era o teu tudo. Hoje você pode ter alguma coisa, mas Ele permanece sendo tudo nosso. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aleluia. E Ele está aqui nesse lugar nessa noite te convidando. Será que você pode se mover para debaixo da minha tenda? Eu tenho um plano novo para a tua vida, aleluia. Ponto 4, Ele eleva a nossa vida a uma nova condição. O projeto dele é levar a gente para um novo estágio de vida, gente. Deus não quer que você mude a sua vida para te punir, para que você fique um bitolado, alguém que... Não, Ele tem uma nova posição mais elevada para você. Olha o que diz a Bíblia em Efésios 2. Versículos 6 e 7. Olha o que diz. Deus nos ressuscitou com Cristo. E com Ele nos assentou nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nas eras por vir no futuro, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então preste atenção. Nesse ponto eu quero ler 2 versículos. Esse aqui não traz o entendimento completo. Você precisa ficar atento. Primeiro ponto que eu quero te falar é que Ele quer nos elevar a um lugar onde Ele está assentado. O projeto de Deus, através de Jesus, é que nós estejamos juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Só nesse momento o sobrenatural será ativado na tua vida. Deixa eu te dar um exemplo disso. Tem um momento em que Jesus opera um milagre. E as pessoas estão perguntando se talvez Ele era o Filho de Deus. E Ele mesmo fala assim, olha, ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho do Homem que veio de lá e que está lá. Eu fico falando, Jesus judiava dos caras daquela época. Os caras estão vendo um milagre, ele fala assim, ó, ninguém conhece o Pai senão o Filho, que veio do céu, mas que está no céu. Aí você imagina o cara falando assim, não ajudou. Quem Jesus estava falando? Você está me vendo, eu estou aqui, mas eu não estou aqui. Eu estou aqui e operei esse milagre, mas não é porque eu estou aqui, é porque eu ainda estou lá. Mas como é que ele estava lá se ele estava aqui? Aí depois a gente julga o judeu que não creu nele, era difícil demais. Mas hoje a gente pode entender que ele estava dizendo, ele falou assim, ó, quando eu passei essa madrugada no monte, eu fixei meu tabernáculo com o Pai. Quando eu desço do monte, a minha carne está aqui, mas eu ainda estou em comunhão com o céu. Então o milagre é ativado, porque eu desci de lá, mas eu permaneço lá. Quando você tem um altar secreto na tua vida,
Quando você tem um mistério de oração e adoração com Deus no teu quarto, você sai do quarto, mas a presença dele está contigo ainda. E aí o sobrenatural é ativado de maneira assim, ó, surpreendente através da tua vida. Porque você está na terra, mas ao mesmo tempo está escondido com Cristo em Deus. E eu quero te mostrar agora a segunda parte desse entendimento, para você ver que eu não estou inventando. João 17, 24. Olha a oração. Isso aqui é num trecho bíblico chamado a oração sacerdotal de Jesus. Jesus orando pelos seus discípulos como sacerdote que ele era. E olha qual foi o pedido de Jesus ao Pai. Pai, quero que os que me deste, aqueles que creram em mim, que o Senhor me deu, estejam comigo onde eu estou. E vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Gente, esse pedido aqui é muito poderoso. Jesus está falando assim, ó, eles me viram em carne, mas agora que eu vou morrer, vencer Satanás, ressuscitar e estar no trono, eu tenho só um pedido, Pai. Eu quero mostrar aos meus amigos, não o Jesus que andou com eles, mas um Jesus glorificado com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. E eu creio que por isso Deus permitiu João ver ele glorificado, com olhos como chama de fogo, cabelos brancos como a neve, um latão de bronze reluzente, e ele dizendo, eu tenho toda a autoridade no céu e na terra, e você está com glória a Deus, aleluia. Lembra que eu falei que o dossel é colocado sobre um trono? O trono não é nosso, é porque a gente está com ele no trono. Então a gente pega carona na cobertura de Jesus. Aleluia! E porque a gente pega carona na cobertura de Jesus, é que a Bíblia diz também que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se você atender a voz dele hoje, e se chegar a Sião, sua história será totalmente transformada. Se você permitir que a atmosfera de Sião toque a sua vida, se prepare para ter a tua vida transformada de uma vez por todas, pela sua dedicação em cuidar do Éden que ele te deu. Estou terminando aqui. Ele abriu um lugar para nós, mas permanecer nesse lugar cabe a cada um de nós. Ele chamou a gente para perto, mas ele não vai te arrastar por esse caminho. Ele apenas faz um convite. Ele apenas faz o convite. Lá no tempo do seu Amauri, na igreja batista que eu fui criado, todo apelo terminava com uma música assim, ó. Manso e suave, Jesus convidando. Já o Beto se arrepiou. Chama por mim e por ti. Essa aí só eu sei? Ali ó, Michele sabe, vocês não são raiz. Mas sabe o que eu quero te falar com isso? Sabe o quê? O mesmo convite continua valendo para você hoje. Você só está deixando o sol queimar a tua vida nesse mundo porque você quer. Você só está sentindo frio porque você quer. Porque ele continua sendo uma tenda protetora para aqueles que aceitam o seu convite e fazem como nós lemos no Salmo, que lemos na introdução dessa palavra, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Senhor tem um descanso para a tua alma. O Senhor tem um renovo para a tua vida. O Senhor tem um lugar aprazível preparado para você. O Senhor tem um lugar de portas abertas para Ele mudar a condição da tua vida. Eu lembro, sabe, uma vez eu fui na casa do meu pai, eu estava afastado do Evangelho, e eu tinha saído da Marinha, eu fui da Marinha do Brasil por alguns anos, eu estava passando um momento difícil financeiro,
E eu tinha uma dificuldade com meu pai, porque eu fui para a igreja antes dele. Então, quando meu pai, quando ele virou diácono, e ele ia dar aula na IBD, eu dava aula para ele no sábado. Então aquilo foi gerando uma soberba muito grande dentro de mim. Então quando meu pai estava ali posicionado e eu afastado, havia um bloqueio que não me deixava receber dele. Às vezes a gente está tão longe da presença que a gente cria bloqueios. O nome deles são sofismas, fortalezas, mas é papo para outra pregação. E eu estava cheio de sofismas e de fortalezas, e meu pai falou assim: e aí, Renato, como é que está a vida? Ali mexeu comigo. Ali mexeu com o meu orgulho, porque estava tudo ruim. E eu que não queria aceitar que estava tudo ruim. Não, eu estou fazendo esse concurso aí, pá. Aí ele, está fazendo concurso? Estou. Mas é aquele que você falou que ia fazer um tempo atrás, não passou? Não deu bom não. Aí ele, tem uma coisa para te falar, cara. Eu falei, fala, pai. Desde pequeno, quando você foi para a igreja antes de mim, eu não entendi o que estava acontecendo na tua vida. Mas quando eu fui para a igreja e entendi o poder de Deus, eu sempre olhei para você e falei, meu filho vai ser um pastor. Você sempre foi inteligente, você sempre passou nas provas. Eu lembro uma vez que meu pai me levou fazer uma prova para o colégio da Telerge, ele era da Telerge. E só abriu uma turma por ano. E todos os meninos, filhos de funcionário que passavam na prova, já passavam, e tipo assim, emprego garantido. Eu fazia o 2º grau técnico lá, e saí trabalhando, meu pai me levou. Quando eu cheguei lá, uma multidão naquela rua Moraes e Silva ali, perto do Maracanã. Eu falei, rapaz, não me preparei para esse troço, meu pai vai ficar frustrado comigo. Quando eu peguei o resultado, eu passei. Fiz a prova da Marinha, de primeiro eu passei. Meu pai falou assim, ó, você sempre foi inteligente. Mas eu sei o porquê que você não passou, e eu sei porque que você não vai passar nas outras. Porque se você resolver a sua vida do jeito que você está, frio com Deus, distante da presença dEle, se Ele permite você acertar o alvo nessa condição, nunca mais você vai olhar para Ele. E como Ele tem um projeto, como Ele tem um plano com você, Ele só vai mudar a tua história quando você voltar para perto dEle. Eu não estava entendendo na época, mas hoje pela revelação eu compreendo. Meu pai sem saber falou, Renato, existe um dossel no céu. Renato, existe uma coluna de fogo para a tua noite. Renato, existe uma nuvem de glória para te proteger. E enquanto você não estiver debaixo dele, sobrenatural não vai acontecer. Eu saí de lá com raiva, ofendido. Como é que pode? Então agora para dar certo tem que ser crente. E os caras que não são crentes, está tudo dando certo. Eu fiquei chateado, não melhorou, piorou. Mas com o tempo eu fui remoendo aquela palavra. E o próprio Espírito me respondeu ela dias à frente. Sério, porque não pode ser eu. Eu cheguei a uma conclusão que foi assim, não tem nada a ver com eles, tem tudo a ver comigo. Porque Deus nunca abriu o mar para o filisteu. Deus nunca mandou pão do céu para o jebuseu. Deus nunca tirou água da rocha para os fariseus. Isso é coisa de hebreu. Então, para aqueles a quem Deus manda pão do céu, para aqueles a quem Deus tira água da rocha, para aqueles a quem Deus abre o mar vermelho, a Bíblia diz que o Espírito tem ciúmes. Então a resposta para a tua vida é essa. Se você já viu um milagre, se você é um milagre, existem pessoas aqui que são milagres. Você não sabe, mas tua mãe orou para tu estar aqui. Você não sabe os perigos que você passou quando na infância. Como a Teté não vai saber o que aconteceu se o Bruno não contar para ela. Mas sabe, existem pessoas que são marcadas pelo milagre desde a infância. E tu está pensando que você tem o direito agora de virar as costas e viver da maneira que você quer. Eu te pergunto, e tudo que Ele já investiu em você? O céu não investe para perder. Por isso hoje Ele te chama, querido, e fala assim, eu comecei um plano e eu sou fiel para terminar. A minha parte eu garanto, a tua parte é, vem para Sião e eu cubro a tua vida com uma tenda ornamentada.
Vem para Sião e eu coloco uma cobertura gloriosa sobre você. Vem para Sião e eu te coloco no trono junto com meu filho. A última palavra que eu quero ler hoje, ele te faz o convite. Mateus 11, 28 ao 30 diz assim: venham a mim, todos os que estão sobrecarregados e cansados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu nunca vi uma geração com a alma tão cansada quanto a nossa. Eu nunca vi uma geração carecendo de tanta terapia quanto a nossa. Tem nada contra os profissionais da área, que Deus os abençoe. Só estou te apresentando um caminho sobrenatural. Descanso para a alma, quem dá é Jesus. Descanso para a alma, quem dá é Jesus. Quem tira o jugo pesado e coloca o leve é Jesus. Quem troca o teu fardo pesado? Tem gente que parece que já levanta com um saco de cimento nas costas, irmão. E vai, ó céus, ó vida, lembra aquela hiena? Ó calor, aí você chove, ó chuva, não é culpa tua, é um saco de cimento espiritual que tu está carregando. Mas Jesus está te fazendo um convite hoje. Eu tiro ele, eu coloco um manto levinho sobre você. Eu tiro esse peso e estendo um dossel. Se você crer, Ele quer fazer essa obra hoje na tua vida. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos, fechar a sua cabeça. Aleluia. Feche seus olhos. Talvez você entrou aqui nessa noite cansado, sobrecarregado, desprotegido, marcado pelos seus traumas, marcado pelas suas feridas, pensando que ninguém te via, mas Jesus sempre esteve lá. Ele nunca te deixou, Ele nunca virou as costas para você. Jesus sempre esteve lá. E hoje Ele te faz uma proposta: clame a mim, eu quero te responder. Para de correr atrás de coisas da terra. Para de correr atrás só da ciência. Ele diz uma palavra para você, ó: clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Sabe o que eu aprendo com essa palavra? Existem coisas grandes, existem coisas firmes, preparadas no céu para você, preparadas no céu com o teu nome. Sabe o que é que te separa? Sabe o que separa você com as suas dores? Sabe o que separa você com o seu peso? Sabe o que separa você com as suas frustrações? Sabe o que separa você com as suas decepções, com o seu cansaço, das coisas grandes e firmes que o Senhor preparou? Apenas um clamor. Se você clamar, Ele vai te responder. E hoje eu te convido a clamar no altar, porque isso aqui é casa de oração. Feche seus olhos. Se você entrou aqui hoje e se essa palavra fez algum sentido para você, e se você fala assim: hoje eu não quero mais estar sozinho, mas eu quero estar coberto, eu não quero mais sofrer nesse deserto, eu não quero mais me expor a esse calor escaldante, eu não quero mais ser fustigado por esse frio da noite, mas eu quero uma cobertura, uma tenda que só é colocada para aqueles que estão no lugar da adoração, para aqueles que estão em Sião. Eu quero hoje abrir meu coração para viver uma nova história. Por favor, todos com os olhos fechados. Você que entrou aqui hoje e fala: pastor, eu quero participar dessa oração, eu quero hoje que esse peso saia do meu coração, eu quero acordar amanhã com alegria, eu quero a alegria da salvação de novo no meu peito,
Eu quero voltar a sonhar, eu quero voltar a sorrir. Eu não quero mais essa vontade de acabar com tudo. Eu quero voltar a ter a alegria. Se é você essa pessoa, eu quero orar pela tua vida hoje. E toda a igreja com os olhos fechados, é um momento individual. Você que entrou aqui e fala, pastor, eu quero orar por essa palavra. Se é você, por favor, levante uma das suas mãos, para que eu possa te ver e abençoar a tua vida. Você que quer, fala assim, pastor, eu quero viver um novo estágio. Eu quero viver uma vida coberta, protegida pela glória que cobre tudo. A glória que cobre o meu pecado, que cobre o meu passado, que cobre a acusação. Se há alguém aqui que fala, eu quero participar disso, por favor, levante uma das suas mãos, para que eu possa te ver e orar pela tua vida. Há alguém que diria, pastor, ore por mim nessa noite. Eu tenho mais uma pergunta. Talvez você entrou aqui, está afastado do evangelho, está um tempo sem caminhar, ou talvez caminhando no automático, mas hoje você fala assim, pastor, eu quero começar de novo, eu quero restaurar o meu. Se há alguém aqui que gostaria de orar por essa restauração, toda igreja com os olhos fechados em oração, por favor, levante uma das suas mãos, eu quero te ver orar. Aleluia, eu te abençoo. Aleluia, eu te abençoo. Mais uma mão. E onde está o... Aleluia, eu te abençoo. Mais uma mão. Aleluia, eu te abençoo. Mais uma mão. Onde estão os corajosos? Aleluia, mais uma mão. Aleluia. Aleluia, mais uma mão aqui. Quem mais diria, pastor, ore por mim. Minha última pergunta para a gente orar. Se há alguém aqui que fala assim, eu quero fazer uma aliança com o Senhor nessa noite, queremos orar pela tua vida, bem? Levante uma das suas mãos também. Você quer fazer uma aliança com o Senhor? Quero entregar o meu caminho ao Senhor, confiar nele, porque Ele fará todas as coisas a meu favor. Aleluia, uma mão levantada aqui, aleluia. Mais uma mão levantada ali, aleluia. Onde está a terceira mão aqui, tem uma criança, aleluia, também te abençoo. Onde está ali a quarta mão, aleluia, vejo mais uma mão aqui, aleluia. Vamos, ora igreja, é o momento de intercessão da igreja, não é o momento de olhar para o lado, é o momento de orar nessa hora. Há uma batalha espiritual acontecendo aqui, então em nome de Jesus, toda a igreja orando. Há mais alguém que gostaria de falar, eu quero fazer uma aliança com Deus eterno? Alguém, se há, levante bem alto. Aleluia. Vamos ficar todos de pé nessa hora. Toda a igreja de pé. Você que levantou a mão, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Sai do seu lugar. Levantou a mão, por favor, vem aqui à frente.
agora com os olhos fechados. E você também que veio à frente. Todos nós com os olhos. Repita essa oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua presença. E eu, Senhor, declaro que eu coloco a minha vida espontaneamente debaixo da tua tenda. Senhor, que o Senhor seja o meu pastor, que o Senhor seja o onipotente da minha vida, que 1000 caia ao meu lado, que 10.000 à minha direita, que eu não seja atingido, porque a tua mão está sobre mim. Pai, eu apresento essas pessoas ao Senhor. E eu declaro novos começos, um novo futuro, novas histórias, uma nova unção, uma nova glória, uma nova alegria sobre toda a igreja. Que desça o Espírito Santo, a tua alegria, toca, contagia, renova, enche a casa, enche a vida, receba em nome de Jesus uma porção completa do Espírito Santo sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Choveu, soprou, mas minha casa está em ti. Estou seguro, passarei junto a ti. Choveu, soprou, mas minha casa está em ti. Estou seguro, passarei junto a ti. Passarei junto a ti. Vive seguro estou. Passarei junto a ti. Aplauda o Senhor essa noite. O nosso Deus nunca falhou e não vai falhar, amém? Agora nós vamos entrar em um momento especial do nosso culto. Nós vamos batizar mãe e filha nessa noite. Vem cá, Julinha. Vem cá, Dani. Aplauda o Senhor, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Temos aqui a Júlia e a Dani. Júlia chegou pequenininha. Eu comecei a pastorear a vida dela. Agora está uma moça linda, junto com a mamãe Dani. E elas serão batizadas nessa noite. E nós vamos celebrar e dar toda a honra e toda a glória ao nome daquele que faz novas todas as coisas nesse lugar, amém? E hoje foi terrível, um monte de gente querendo batizar de novo por causa do batistério, não sei o que é isso. Tem gente querendo renovar os votos, querendo começar de novo. Você que é da família da Dani, quiser chegar mais perto, pode chegar, tá bom? Isso, vem pro camarote aqui, a família. Fica aqui do lado, aqui, tá? Só fica aqui nessa lateral, por favor. Aleluia. Tiago. Vamos adorar o Senhor? Vamos, vamos. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando a minha vitória.
de maravilha, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na sua presença pra receber o seu poder. Quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, e o grau de unção, e o grau de unção. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. 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 Dani, é de sua livre e espontânea vontade. Você toma a decisão de confessar publicamente, né? Eu tenho um microfone da transição aí para Dani responder. Cadê? Cadê o outro? Tem mais um aí. Para Dani responder aqui, é de sua livre e espontânea vontade que você decide expor publicamente a sua fé em Cristo hoje através do batismo. Sim, com Aleluia! certeza. Então hoje, como seu pastor, como ministro do Evangelho, fixado nesse lugar, juntamente com a igreja do Senhor reunida, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos nessa, amém? Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia! Julinha, é de sua livre e espontânea vontade a decisão de se batizar nessa noite. Sim. Você confessa o seu Jesus como seu único, suficiente, necessário, absoluto Salvador. Então nós, como igreja, concordamos e batizamos a Julinha em o nome de Jesus nessa noite. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, ou celebrando a minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, tua alegria, vossa fé continua. De maravilha, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. Quanto mais o tempo passa, mais quero ter. Fogo cai,
festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som, aleluia, aleluia. Nós vamos entregar agora a Daniele, certificado de batismo. A Júlia, parabéns. Parabéns. Ore por elas. Nós vamos orar aqui agora. E depois vamos tirar uma foto com elas. E eu conversei com elas lá dentro. Ele veio para os seus, o Senhor Jesus Cristo. Os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E hoje se cumpre a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, estenda suas mãos. Muito obrigado por esse momento de festa, de alegria que Tu tem proporcionado na terra para nós, vendo a Tua glória se manifestar através de decisões de homens e mulheres, jovens, crianças se rendendo a Ti. A Tua palavra está se manifestando através dos séculos e nós temos sido testemunha dessa fidelidade, justiça, dessa Tua proteção sobre nós. Muito obrigado, glorificamos o Teu nome. Obrigado, Senhor, glórias a Ti. Muito obrigado pela vida de Daniele e de Júlia. Te louvamos. Amém. Graças a Deus. Aleluias. Olha, a gente vai estar terminando o culto, mas antes eu quero fazer umas coisas. Antes de eu liberar a bênção apostólica, eu quero primeiro agradecer, fazer uns agradecimentos. Primeiro, a Ruama, que me fez conhecer toda a família dela, ser amado por eles. Agradecer ao Rômulo, que está aqui, Michele, que cantou com a gente, Carol, que chegou também, toda a família que está aqui, obrigado. E quero todos que vieram visitar a gente para honrar a vida da Júlia e da Dani, que o Senhor possa abençoar vocês de maneira sobrenatural, que vocês levem uma bênção para a casa de vocês, para a igreja de vocês, e dizer: prepare mais uma saideira aí depois da bênção aí, vamos celebrar o Senhor, tá bom? Então, estenda assim suas mãos, que o Senhor, estenda as mãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça o rosto dele resplandecer e brilhar na tua vida e através da tua vida, que a glória do Senhor vá à sua frente, abrindo o caminho, e a glória dele seja a tua proteção, a tua retaguarda, e que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida, sobre a vida dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos, em o nome de Jesus. A igreja diz: com vocês, aleluia. Opa, foto tá aqui no meio aqui. Opa, perdão. Corta a música aí, por favor, mídia. Vamos lá.